Oi, boa noite. Eu estou fazendo esse canal informativo, né, sobre drogas, que eu acho que é a parte mais importante. A gente pode, a iniciativa mais importante que tem que ser tomada é informar as pessoas a respeito, né? Ah, e o vídeo que eu escolhi, o tema de hoje, né, é sobre heroína. Ah, a heroína, ela é uma droga extremamente poderosa. Ela como em termos de a gente vê várias listas, né, tanto na internet, né, de qual seria a droga mais perigosa, né, e qual seria a droga mais poderosa. Uh, então, basicamente você vai ver heroína, cocaína, metanfetamina, e diverge um pouco, né, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério com crack e não tem problema com heroína, porque o Brasil e uh, na América Latina no geral, não é um local assim, de grande produção de heroína, né? A gente produz cocaína, né, na América Latina. Na verdade, o único produtor, né, de heroína da América Latina é o México. Pelo que eu encontrei na minha pesquisa, essa referência é de um autor brasileiro, e ele tem várias referências no livro dele. Eu até trouxe esse livro. O autor chama Tarso Araújo, né? É esse livro aqui, ó, O Almanaque das Drogas. Esse livro é um livro bem interessante, né? As informações que eu tive aqui sobre heroína, né? Que o México é o terceiro produtor de heroína do mundo. O primeiro produtor de heroína do mundo é o Afeganistão, e o segundo é o Myanmar, que que é um país da Ásia. E, e o Afeganistão, Myanmar, tem uma região na Ásia, é Tailândia, Myanmar e outro país, que esses três países formam um local geográfico chamado o Triângulo de Ouro do Ópio, né? E eles basicamente são responsáveis são os países que produzem e comercializam a maior parte uh, dos opiáceos, né, no mercado negro, né, pelo que eu descobri na minha pesquisa. Sobre a heroína, eu consultei assim, e também na minha memória mesmo, não estou nem falando assim de referências específicas para esse vídeo, mas o que a gente consegue notar quando você vai ouvir alguma coisa sobre heroína é que a heroína é uma droga que tem a marca da morte. Simples assim. Tipo, pessoas usam heroína e morrem, tá? É muito comum. E por que é tão comum isso? Né? Basicamente porque a heroína ela é uma droga injetável, ela entra no sistema da pessoa de uma maneira muito agressiva, e a qualidade dessa droga é muito difícil o usuário saber exatamente o que ele está levando em termos de qualidade. Então a gente tem situações em que o usuário usa um tipo de heroína e depois ele acaba encontrando uma heroína pura, de melhor qualidade, e ele, sei lá, injeta 5 ml de heroína normalmente, e com aquela qualidade da droga, isso não é o suficiente para matar uma pessoa, porque é aquela droga de má qualidade. Mas aí um belo dia, na cidade que ele mora, aparece algum fornecedor, né, alguma pessoa que tem heroína de alta qualidade, e essa pessoa usa uma droga que seria 5 ml da outra droga de má qualidade, não seria o suficiente, mas 5 ml da droga de boa qualidade é uma overdose.
então a pessoa vem a falecer por causa de uma parada respiratória. A droga, a heroína, ela vem do ópio, né? É um opiáceo, né? Tem essa nomenclatura, existe opiáceo e opioides, né? O opiáceo ele vem diretamente do ópio, e os opioides são drogas artificiais que tentam imitar os efeitos dos opiáceos, né? Os opioides são drogas totalmente sintéticas, e a heroína, no caso, é uma droga semissintética, ou seja, parte dela vem de uma planta, que é a papoula, e a outra parte dela vem de um laboratório, né, que são acrescentados alguns agentes químicos, e a partir desses agentes químicos se tem o que é conhecido como heroína. Então ela é uma droga semissintética, e essa droga é muito comum a overdose, porque ela é uma droga, não só a overdose, mas ela é uma droga com vários problemas, né? Primeiro que a forma mais comum de uso de heroína é a forma injetável. Na verdade existem várias formas de uso de heroína. Ela é fumável, ela é injetável, né? E se pode até cheirar a heroína, porque eu pesquisei. Mas a forma mais comum é a injetável. Essa forma injetável é um problema muito grande, porque doenças infecciosas, não só AIDS, né, mas qualquer doença infecciosa, né, e um problema sério com a questão das agulhas, né, e de manipulação desse tipo de procedimento. Gente, uma agulha no sistema circulatório do indivíduo, isso é um procedimento médico, tá? Então, existe uma série de coisas. Se você for um hospital, você vai ter um indivíduo treinado, né, um enfermeiro ou um médico, que um técnico de enfermagem, que vai estar usando uma luva, que vai ter um garrote, que vai ter uma seringa totalmente esterilizada, que ela não é reutilizável, ela é uma seringa descartável, né, que aquela agulha nunca vai ser injetada em nenhuma outra pessoa, né. Agora, o contexto do usuário de heroína é totalmente diferente desse contexto, que é limpo, que é organizado, que é um contexto terapêutico do hospital, né. Ou seja, essas agulhas elas não são limpas, essas agulhas elas, às vezes o usuário ele não tem uma condição de saúde mental, né? Às vezes a pessoa tem a condição de discernimento, né? A pessoa viciada em drogas, ela não consegue saber o que ela está fazendo direito, especialmente o usuário de heroína em abstinência, né? As pessoas falam aí de abstinência de crack, né? O fulano na secura do crack furta som de carro, bate na mãe, pega dinheiro emprestado, né? Furta, rouba, tudo isso para conseguir fumar a pedra dele, né? Heroína é pior, tá? Abstinência de heroína é pior. Para te falar a verdade, eu já até ouvi uma questão uma vez de uma pessoa que tratou de abstinência de heroína, né? O livro chama Tudo ou Nada, e a história é de um cara que ele era um traficante de heroína que foi preso. Não, ele era um traficante de cocaína, mas ele era um usuário de heroína e de cocaína também, que foi preso na Inglaterra, e ele usa o nome fictício de Ronald no livro. O livro chama Tudo ou Nada. Acho que foi a editora Globo que publicou esse livro. E ele conta a história desse cara que ele fazia viagens de barco num veleiro pequeno, e transportava cocaína da América Latina
para a Inglaterra e foi preso, passou vários anos na prisão na Inglaterra, depois passou alguns anos na prisão no Brasil, escreveu um livro a respeito disso. Ele descreve o processo dele quando viciado em heroína, e ele era carioca, ele pegou e conhecia uma pessoa que falou assim: olha, se você quiser se livrar do vício, eu consigo livrar você desse vício, mas é pra macho, e você vai ter que ficar num quarto fechado durante quase um mês. Eu vou levar comida e vou limpar esse quarto. Olha, cagou na calça, comeu o reboco da parede, gritou, as unhas dele foram todas quebradas e roídas. Por isso que as pessoas fazem isso com camisa de força dentro de instituições regulares de psiquiatria, entendeu? Porque o indivíduo não... são espasmos musculares, são estado de ansiedade extremamente elevado, vontade de pegar dinheiro e usar essa droga, enfim, a abstinência de heroína é definitivamente a pior abstinência que eu dei notícia até agora de todas as pesquisas que eu fiz a respeito. E o Ronald, né, o personagem lá que ele está usando o nome, mas a história é verdadeira, até onde eu assim, pelo que o livro fala, né, ele conseguiu se tratar. E ele não usou mais heroína, né? Infelizmente, muitas pessoas não têm mesmo destino. E eu não sei qual que é a estatística, mas várias pessoas morrem. Uma outra referência, né, da cultura popular, esse livro é um livro que fez muito sucesso na década de 80 e 90, é um livro chamado Eu, Cristiane F., Drogada e Prostituída aos 13 anos. O título é um título bem forte, é uma história bem forte, e conta não uma historinha de terceiro mundo, mas uma história de primeiro mundo, na década de 80, na Alemanha, de uma menina de 13 anos, Cristiane F., que se envolveu com heroína e outras drogas, e ela foi encontrada no subway, como é que é o nome disso em português? Metrô, de uma estação de metrô em Frankfurt, e ela estava totalmente desnutrida e quase morta, e o serviço social da Alemanha, que é um pouquinho melhor que o do Brasil, na década de 80 era melhor, e acho que até hoje continua melhor, pegou ela e conseguiu tratar essa pessoa. Na história do livro, eu li esse livro todo. Aliás, eu acho que o livro que eu tinha era um livro muito velho e ele estava rasgado, os últimos capítulos dele tinham se perdido, né? Mas eu li quase a história toda. E na história você vê assim, os amigos dela morrem, o namorado dela morre, ela vira prostituta para conseguir usar a droga. Os estados de abstinência que ela descreve são horríveis. As pessoas que morreram, assim, elas morreram de maneira bem miserável, né? Então, assim, a gente vê essa marca da morte, né, de uma maneira bem clara, né? A gente também pode citar alguns exemplos de artistas, né? Um dos exemplos é esse cara aqui, ó, da camiseta, né? Que é um artista que eu particularmente admiro. Jim Morrison, né, morreu em 80 ou em 70, honestamente eu não lembro, mas ele morreu em Paris. As versões são incontroversas, quer dizer, são controversas, né? Tipo, algumas pessoas dizem que ele nunca morreu, né, porque ele vai ser sempre lembrado, mas enfim, fisicamente ele morreu sim.
e ele morreu com a dose de heroína. A esposa dele estava no quarto de hotel que eles estavam e ela também era usuária de heroína, né? E a história que eu conheço pelo menos é essa, né? Que naquele verão de 70 e alguma coisa, de 80 e alguma coisa, que o Jim Morrison estava na França, teve um fornecimento de heroína de boa qualidade. E isso levou a um número de mortes por causa de heroína naquela época. Então, assim, não foi só ele que morreu por causa dessa heroína pura, né? Foi uma coisa que foi retratada mesmo, assim, aconteceu mais de uma vez e aconteceu com ele, porque ele era uma pessoa rica, ele tinha dinheiro para comprar droga de boa qualidade, né? Então, assim, ele tinha saído dos Estados Unidos por causa que ele tinha tido uns problemas com gravadora e fã e drogas e relacionamento dele com Pan, né, que era namorada e tal. E ele pegou e foi para Paris para ficar quieto no canto dele e usar as drogas dele e morreu num quarto de hotel dentro de uma banheira por uma dose de heroína que estava mais pura do que ele costumava usar, né? Então isso aí levou um grande talento artístico pro nada, né? A gente não sabe quantas outras músicas interessantes de Morrison poderia ter produzido se ele tivesse, né, vivo até hoje. E Vince, como é que é o nome? O vocalista do Sex Pistols, né? Vince Vicious, né? Que era um apelido dele, mas eu não lembro o nome dele. Também morreu, né? Por uma dose de heroína. Janis Joplin também morreu por causa de uma overdose de heroína. E tem um monte de gente, né? Assim, gente famosa que morreu e você fica alternando entre heroína e cocaína, né? Acredito que cocaína mais do que heroína, mas enfim, esse estigma da morte foi o que eu encontrei de realmente assim, marcante, né? Nessa condição da heroína, né? Que me chamou muita atenção isso, né? Que as pessoas morrem com frequência, né? Por causa disso. E definitivamente é uma droga pra você ficar bem longe dela, né? Tipo, e não é maconha, né? Tipo, não é, por exemplo, não é nem cocaína, né? Você vê gente que usa cocaína algumas vezes ou até com uma certa frequência e não morre, né? E coisa e tal. Então, assim, mas não é injetado, né? E acho que cocaína no Brasil, apesar de ter um círculo, né, de países que são produtores de cocaína, a cocaína na rua é o que? É crack moído, né? É uma cocaína de péssima qualidade. Então, assim, eu sei lá, acho que os usuários de cocaína têm uma chance menor de morrer de overdose, né, no final das contas, né? Tanto por causa da forma de injetar, né? Porque na heroína é muito comum injetar a droga, né? Enfim, tanto a cocaína quanto a heroína são perigosas, mas parece que a heroína ainda continua sendo a mais perigosa, né, de todas as drogas pelas listas que eu olhei, né? E mesmo que algumas pessoas digam assim, no Brasil é mais perigoso o crack do que a heroína, porque no Brasil a gente não tem heroína. Bom, seria uma visão regional, né, do sistema, assim, não seria uma coisa olhando também, principalmente o foco da saúde, né, que eu acho que é o principal critério na hora de ver qual droga é mais perigosa, né. Fazendo essa pesquisa sobre heroína também, eu descobri uma coisa, que a heroína, na verdade, ela foi criada, né, dentro do contexto médico, né. A papoula, né, ela tem um nome de... tem um nome aqui, eu tenho esse nome. Ela é uma droga que
A papoula, em latim, tem o nome de Papaver soniferum. Esse nome é um nome de é o nome dela em latim, né? E é uma planta que teoricamente induzia ao sono, né? É uma depressora do sistema nervoso central, apesar que algumas pessoas dizem que inicialmente ela levaria a algum euforismo e depois uma depressão severa do sistema nervoso central, incluindo a respiração do sistema respiratório deprimida a ponto, né, de causar óbito. Então, mas a coisa que me chamou a atenção foi que a heroína certamente é muito perigosa, mas mais perigoso que heroína seria uma heroína produzida de maneira a imitar heroína, que seria no caso um opioide, né, totalmente sintético, né, que não tem nenhum papaver sonífero, né, ela não tem nada de natural, né, ela não tem nenhuma resina de uma planta. Ela é totalmente artificial, foi produzida no leste europeu e na Rússia, e não prosperou porque realmente é uma coisa muito perigosa, né, chamada desomorfina, né. A morfina também ela é um opioide, não sei se é um opioide ou se é um opiáceo, mas existem diversos, né? Tem ópio, tem morfina, tem heroína, tem codeína, tem fentatanil, tem hidrocodona, né? Tem metadona, né? Tem uma porção de derivados, né? de ópio, né? Mas eu estava falando especificamente da desomorfina, né? Nem consta nesse livro aqui, eu vi pela internet. Se você digitar desomorfina no Google, você vai ver fotos muito feias mesmo, tá? Você vai ver fotos assim de gente que sofreu, literalmente derreteu. E aí você fala, poxa, mas uma droga ilícita que derreteu as pessoas. É isso que você ouviu mesmo. Ela derrete as pessoas. A pessoa morre, ou senão ela tem danos no tecido muscular muito graves, no sentido que o tecido apodrece, né? Então a desomorfina também ela é conhecida como crocodile, né? Que seria crocodilo em inglês, que ela deixa a pessoa com a pele muito ressecada e ela faz o tecido muscular, os olhos, o nariz, a cartilagem, gordura derreter. E foi uma ideia horrível de alguém desconhecido, não sei quem teve essa ideia de produzir um opioide, né, artificial, que seria um substituto para a heroína de verdade. E essa droga circulou durante um tempo na Rússia e no leste europeu. Claro que não prosperou, porque ali, se heroína já é muito perigoso, então desomorfina definitivamente é um suicídio lento e monstruoso mesmo, né? Se você vê as fotos, você vê gente sem olho, sem braço, sem perna, gente que teve que sofrer amputação por causa que tendão, nervo, a gordura, a cartilagem literalmente derreteu, né? Tipo, entrou em gangrena, em pus e derreteu. Tipo, as fotos são horríveis mesmo, né? Nesse livro aqui, nem tem referência à desomorfina, né? A desomorfina, ela é mais ou menos uma porcaria como o N-Bomb, né? Que eu já falei em outro vídeo sobre N-Bomb, né? Que a pessoa não tem um laboratório bom, ela não tem os produtos químicos necessários para fazer a droga tradicional, né, no sentido
na definição do que seria mesmo a droga, e ela faz uma cópia barata, né? Ela faz uma impropriedade abominável que não é o conceito da droga propriamente dita. Ou seja, N-Bomb não é LSD e desomorfina não é heroína, né? Bom, no mais é isso, gente. Eu tinha isso para falar sobre heroína. E quando eu tiver vontade eu faço mais vídeos.